detalhe importante que está marcado na história. Deputado Marcel Van Hatten, muito obrigado pela sua presença. O senhor tem 10 minutos mais 5 tolerância. Muito obrigado, presidente, senador Girão, senador Eduardo Girão, vejo aqui também o meu colega parlamentar, deputado General Girão, para evitar a confusão entre os dois, que são amigos meus e grandes batalhadores, como todos os demais deputados e senadores que eu vejo nesta manhã aqui. Eu quero abrir dizendo, senador Girão, que, assim como Vossa Excelência, também sou independente, mantive a independência ao longo de todo esse mandato e tive este compromisso assumido junto aos meus eleitores durante o período do segundo turno, quando apoiei Jair Bolsonaro contra o PT, como já havia feito em 2018, comprometendo-me a manter a independência no meu trabalho parlamentar. E eu quero abrir dizendo isso porque esta audiência aqui não se trata de uma audiência ideológica de A contra B. Se tivéssemos abusos de autoridade sendo cometidos contra aqueles que estão do outro lado do corredor, na esquerda, pode até ser que alguns dos que estão aqui não estivessem conosco, é da vida, mas eu tenho convicção que a maioria estaria defendendo as mesmas posições em razão de entenderem que está acima da postura ideológica de cada um a defesa do Estado de Direito, da democracia e das nossas liberdades. Não é possível que assistamos impassíveis o que está acontecendo nesse momento no nosso país, com uma corte se sobrepondo aos demais poderes e, no caso do Poder Legislativo, com a omissão e conivência dos parlamentares, tanto deputados e senadores, com exceções. É importante que nós assumamos o nosso papel. Porque se hoje nós vemos pessoas diante de quartéis pedindo socorro, senhor presidente, é porque elas perderam a esperança e a fé na política, na Câmara, no Senado da República. Temos de admitir que estamos mal e muito mal na fita. Para usar uma expressão que talvez seja um pouco antiga nesse tempo digital. Nós aqui, como parlamentares, falhamos. E não quero aqui isentar ninguém de culpa, ainda que muitos de nós tenhamos lutado bravamente ao longo desses 4 anos. A Câmara dos Deputados falhou quando deixou prender um parlamentar, por mais abjetas e absurdas que fossem suas manifestações, por crime de opinião. A Câmara errou quando solto Luiz Inácio Lula da Silva não aprovou a volta da prisão após condenação em segunda instância e remeteu ao Senado o projeto, aliás, o próprio Senado tem iniciativa semelhante, se errou também, para que o ladrão voltasse à cadeia e não pudesse vir a ser candidato depois da anulação dos seus processos. A Câmara errou, deputado Ottoni, quando permitiu que o Poder Judiciário adentrasse, inclusive, os seus recintos para exercer pressão política sobre parlamentares e líderes partidários, num tema que não importa se você é a favor ou contra o voto impresso, não é de competência do Poder Judiciário ficar dando a sua opinião. Aliás, não só nesse tema, como em muitos outros. O Poder Judiciário, na sua mais alta cúpula, é importante diferenciar porque há uma indignação enorme na primeira e segunda instâncias contra o que vem acontecendo na alta cúpula do Poder Judiciário. Mas, diferentemente da alta cúpula, as instâncias inferiores estão se contendo e respeitando a lei orgânica na magistratura. Ao passo que os ministros do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral sentem-se à vontade, inclusive para irem a Nova York fazer palanque político e recusarem o convite da mais alta casa da democracia representativa, que é o Senado da República, para responder a questionamentos e se manifestarem.
pior do que isso, além de se manifestarem fora dos autos sobre processos em curso e fazerem manifestações políticas, o que não faz parte do métier de um ministro da Suprema Corte ou de qualquer magistrado, ainda calam aqueles que têm por dever de ofício a condição de livremente se expressar numa tribuna da Câmara dos Deputados ou por extensão nas redes sociais, onde quer que seja. Termos parlamentares censurados, com restrições às suas liberdades por crime de opinião, é inadmissível numa democracia. E é por isso que já não podemos dizer que vivemos, senador Marcos Duval, numa democracia plena no nosso Brasil. A ruptura já aconteceu.